Facebook. Então, a Carla, que é uma companheira minha de faculdade, a gente está no último ano, né? Com toda aquela garra de querer conhecer. Agora a gente estava para começar já o estágio. Enfim, a gente se comunica muito, né? Fala muito a respeito do que a gente vê no curso, e tem uma curiosidade assim, muito grande a respeito dos sonhos, até porque esse assunto perpassa um pouco pelo místico, vai além um pouco do que a ciência consegue explicar. E aí, mediante tudo isso, nós tivemos a ideia de trazer, né, o Charles, que é um psicólogo que trabalha nessa relação com a questão do sonho, e ele é o nosso primeiro convidado pela página. Espero que a gente possa trazê-lo mais vezes, viu, Charles? Já sinta-se convidado. E vamos começar, então. Eu gostaria que você falasse. Carlinha, você quer tentar falar aí? Não dá. Não dá, né? Bom, então é a Carla, que faz faculdade comigo, né, que também administra a página Decifra MPC, tá? E para uma próxima a gente vai tentando organizar melhor, porque nós estamos aprendendo, né? Tudo a gente tira como uma questão de aprendizado mesmo. Ô Charles, então, eu gostaria que você falasse um pouco, né, o seu nome completo, sua formação, o seu trabalho, e sinta-se à vontade. Ah, tá. Então, meu nome é Charles Alberto Rezende, sou psicólogo, né, me formei na Unital e eu fiz pós-graduação em psicologia junguiana pelo IGEP, né, e fiz pós-graduação em arte-terapia pelo NAP, né. E essa questão dos sonhos é bom colocar assim, porque há muito tempo que eu tenho apego por essa matéria, por esse assunto, né, que começou quando eu estava em depressão. Eu fui fazer terapia. Então, eu levava meus sonhos para minha psicóloga, né, e eu obtinha insights, assim, bastante poderosos, que afetavam até meu corpo, né? E quanto mais a minha psique, né? Então, eu tive muita experiência, fiquei bastante curioso, né? Tudo isso me intrigou. E aí eu me deparei com a psicologia do Jung, né? E comecei a estudar paralelamente a terapia, né, a estudar os sonhos, tudo mais, e fui me aprofundando. Fiz página, né, O Mundo dos Sonhos, que hoje não existe mais. Fiz grupo de sonhos virtuais, né, onde as pessoas, por e-mail mesmo, relatavam seus sonhos, e aí a gente ali, na época, era um experimento, né? Então a gente não sabia direito como abordar, mas a gente criou um método, foi muito interessante. E aí a gente foi indo, né? Orkut, redes sociais, né? A gente foi discutindo psicologia, foi muito, muito bom. Tem grupos que até hoje aí estão na memória, né? De muitos psicólogos junguianos, como o grupo Carl Gustav Jung Brasil no Orkut, né? O Orkut já deixou faz tempo de existir, mas esse grupo a gente discutia muito assim online. Nossa, era muito bom, né? Me ajudou muito a ter base também. Ah, então. No caso, o interesse seu foi assim, de uma experiência própria, né? Você pôde vivenciar em análise essa questão do sonho, do que representa, como pode ser abordado dentro de uma psicoterapia, é isso? Isso, correto. Né? Primeiro, então, eu levava meu sonho, fiquei curioso sobre essa matéria, passei a estudar, passei a fazer site a respeito, né? E aí até pessoas, né, perguntavam sonhos para mim no trabalho, né? Eu nem era psicólogo, embora eu desejasse muito, né? Mas naquela época não eram muitas cidades que tinham curso de psicologia. Eu demorei um pouco, né, para me informar. Mas enquanto isso, por conta assim, do site, muitas pessoas me consultavam, né, sobre sonhos, e aí a gente vai aprofundando cada vez mais, né? Legal, tá joia. Então, a nossa live, quando eu comecei a comentar, né, com as pessoas que a gente ia falar e abordar o tema, sonho, né, muita gente começou a me procurar,
pergunta para ele o que significa isso, aquilo. Então a gente percebe também que entre as pessoas que não estão, né, na profissão, são leigos, eles têm essa ânsia de querer saber sobre sonho. E isso não vem de agora, né? Vem de muitos tempos. Já existia essa questão até na Bíblia, né? Traz a questão de interpretação dos sonhos. O faraó mandava vir, a pessoa lá interpretava de uma forma. Então isso já perpassa pela humanidade e esse interesse ele persiste até hoje. E cada vez eu acredito que está tendo um crescimento em torno desse assunto, né? Então eu gostaria de começar fazendo algumas questões, trazendo algumas questões para você, que já me mandaram. O que são os sonhos e por que a gente sonha? Então, aqui eu vou falar dos sonhos no contexto psicológico, né? Certo. Porque existe a explicação dos sonhos no contexto fisiológico, medicinal, né? Eu posso até tocar em alguma coisa desses assuntos, né? Mas por que a gente sonha? Então, os sonhos, o que são os sonhos? Eles, psicologicamente, eles mostram acontecendo na nossa psique, né? Eles mostram o que está acontecendo no lado desconhecido nosso, né? Que na psicologia a gente chama de inconsciente. Então, os sonhos mostram exatamente o que está passando, né, no nosso inconsciente, no nosso lado desconhecido, né? E que a gente não se dá conta, né? Mas e aí, o que é esse inconsciente? Então, por exemplo, quando você tem um vício, você não consegue se libertar psicologicamente desse vício. Quando você tem uma doença, uma depressão, ou um toque, né? Doenças assim, patologias, né, psíquicas, quando você um pensamento intruso, um sentimento, uma emoção que você não quer ter, da onde vem isso? Vem desse lado desconhecido. Porque aquilo que a gente conhece na gente, nós temos domínio. Aquilo que nós não conhecemos, aquilo que nós desconhecemos em nós, nós não temos domínio nenhum, né? Bem, então a função dos sonhos é o quê? Regular a psique. É um sistema autorregulador. É um dispositivo que a psique possui para regular a si mesma, né? Equilibrar a parte que nós conhecemos com a parte que nós desconhecemos. A consciência, que é aquilo que a gente conhece de nós, com o inconsciente. Então, o sonho procura esse equilíbrio, né? E se a gente, por exemplo, conscientemente, dia a dia, se a gente faz alguma coisa que é muito extrema, como é que eu vou dizer assim, que não é equilibrada psicologicamente, o sonho, com certeza, vai mostrar o oposto disso, vai compensar essa situação, né? Então, e outras funções também psicológicas, né? Esses dias eu estava pensando na função da memória, né? Comprovam o efeito dos sonhos sobre a memória, né? Por exemplo, a pessoa que não se lembra, não. A pessoa que é acordada, por exemplo, intencionalmente, durante o sono REM, essa costuma ser prejudicada, né, na memória e começa até a ter alucinações durante o dia, né? Então a gente vê quantos sonhos são importantes. E é interessante, em relação à memória, eles são importantes também porque, por exemplo, os sonhos mostram aquilo que nós desconhecemos. Então, eles têm muito a ver com aquilo que a gente reprime durante o dia. Então, se alguma coisa acontece durante o dia que me é desagradável, aquilo vai para o inconsciente, né? E se eu faço muito isso, sempre que eu tenho determinado sentimento, sempre que ocorre uma determinada situação, né,
eu reprimo, eu ignoro aquilo, prefiro ignorar, porque senão eu vou sofrer, né? Então, o inconsciente manda um sonho para, olha aí, você está reprimindo, você não quer ver isso, né? Então, essa é a função, é regular, equilibrar a nossa psique. Se não fosse um sonho, todo mundo seria louco, né? Todo mundo seria demente, não, Entendi. né? Não teria. Interessante. O Charles, tem hora que o seu áudio tá ficando um pouquinho ruim. Eu não sei se acho que tem que ficar mais perto do. Às vezes, entendeu? Não sei se seria melhor colocar o microfone, o foninho de novo, né? Uhum. Você falando do sonho, né? Da questão do que ele é algo que a gente não conhece. Então, já pegando esse gancho, a questão dos pesadelos, né? Mandar uma pergunta aqui: o que representa o pesadelo? Ele vai nessa mesma linha de pensamento? Seria algo que eu não conheço? Da onde vem esse pesadelo? Então, o pesadelo, ele é um alarme da natureza, né? Ele é uma sirene. Tanto que muitas pessoas acordam durante o pesadelo. Sim. Né? Então, o pesadelo é uma espécie de alarme, né? Uma sirene que diz que algo está muito errado, que nós estamos tendo uma atitude muito errada em relação a determinada situação, ou em relação ao ponto de vista sobre a vida, alguma coisa, entende? Então, o pesadelo é um alarme. É como a dor, né? Assim como a dor é um alarme para o corpo de que algo traumatizou algum tecido, né? De que machucamos algum tecido, né? O pesadelo é o mesmo alarme, é como se fosse a dor, só que uma dor psíquica, né? É uma dor da psique. Né? Então ele manda aquilo, muita gente acorda durante o pesadelo, né? É como se o pesadelo dissesse: acorde para isso, né? Olha só, olhe isso, né? Isso é importante que você perceba, que você veja, né? E na mesma linha estão os sonhos repetitivos, aqueles sonhos Isso. que repetem. Tem gente que tem sonho que repete há 10 anos, 20 anos, né? Então, esses sonhos, gente, eu gosto muito de analisar sonhos repetitivos, inclusive, porque pela facilidade com que a gente analisa eles, e também porque eles mudam a pessoa. Quando a pessoa interpreta um sonho que repete, a personalidade dela muda naquilo que o sonho quer, está se expressando, né? Então, são muito importantes, tanto o pesadelo quanto aqueles sonhos que repetem, né? No caso do pesadelo, que você disse que é um alerta, no caso da forma como se fosse uma dor, sinalizando o corpo físico, o pesadelo é um alerta, então, para a psique da pessoa. Então, mesmo que ela não faça esse link, né, de que o pesadelo, nossa, mas não tem nada a ver com a minha vida, eu não. Um pesadelo completamente maluco, por exemplo. Daí a importância, então, de procurar uma psicoterapia para que consiga entender isso, porque se eu estou com uma dor física, eu vou em busca da medicina, do médico, né? Para tratar, para ver o que é aquilo. Então, na mesma abordagem seria para o tratamento do pesadelo? Sim, correto. Assim, principalmente se os pesadelos são recorrentes. Se os pesadelos, assim, a pessoa tem sempre o mesmo pesadelo, né? Então é preciso tomar alguma providência, né? Eu tive uma amiga, por exemplo, que ela sonhava direto que ela engolia tampa de panela. E ela Nossa, acordava de madrugada engasgada, né? meu Ela acordava Deus. todo dia de madrugada engasgada, já estava tendo é uma espécie de insônia, né? Então
Aí ela finalmente ela consultou neurologista, vários médicos, e aí até que chegaram no consenso, olha, vai fazer terapia, né? E realmente era isso que ela tinha que fazer. E lá na terapia, chegou-se à conclusão que ela era uma pessoa que ela não sabia dizer não para as outras pessoas, Olha, né? Ela até me disse que ela chegava num absurdo de, às vezes, ela estava para ir no médico, né? Tava com consulta marcada, chegava alguém em casa, ela não sabia dizer não para a pessoa, ela perdia a consulta e, entendeu? Quer dizer, é uma pessoa assim, em relação à extroversão dela, o valor que ela dá para as pessoas era muito desequilibrado, né? uhum, Ela dava muito valor assim para as pessoas, né? Então ela tinha que equilibrar assim em relação ao valor que ela dá a si mesma, ao cuidado consigo mesma, né? E aí os sonhos mandaram, olha, você está engolindo o seu não, você está engolindo o seu não, a tampa, né? Você deve tapar a boca das pessoas, deve dizer não, né? Então, a boca da panela seria como se fosse a boca das pessoas, né? gente, Então, que excelente isso aí isso. ficou na minha memória. Isso aí tem mais de 20 anos, mas ficou na minha memória. É emblemático. Muito legal. Perfeito, nossa. Por isso que é importante, né, a gente saber escutar os sonhos, né? Quantas vezes a gente sonha e não dá importância para aquilo e aquilo vai se acumulando e mal tá sabendo que às vezes é até uma patologia, alguma coisa que você tem que resolver mesmo. Até física, né? Sim. Não só a questão do tratamento psicológico. Charles, já aproveitando que você trouxe esse exemplo, eu acompanhei as suas lives, né, em relação aos sonhos, achei muito interessante também, e em uma delas você trouxe uma história sua, né, da sua família, em relação à sua filha, sua menina. Você poderia contar aqui para gente, na página do Decifra-me, Psi? Sim, sim. Então, é que a minha filha, ela tinha mais ou menos uns 5 ou 6 anos, né? E há Uhum. muito tempo ela tinha dor de garganta, né? E recorrente mesmo. Só que nessa época as dores de garganta começaram a ficar muito constantes. Dificilmente ela passava um mês sem dor de garganta. E a gente Uhum. preocupou porque a gente ouviu falar que poderia prejudicar o coração, alguma coisa assim, né? Inflamações desse tipo. E aí a gente procurou na cidade onde a gente estava, procuramos por um homeopata. Aí o homeopata fez uma entrevista de 1 hora mais ou menos, né? Fez pergunta para nós, como que ela é, né? E tal. A gente falou, ela é quietinha, né? Ela, quando ela, quando ocorre alguma coisa desagradável, né? Ela fala com vocês alguma coisa, a gente falou, não, ela é quietinha, ela não reclama, não fala nada. Aí ele pegou e falou, olha, então, parece que ela tem um bloqueio, né? Na garganta, né? Porque aquilo que dói nela, né? Psiquicamente, ela não está expressando, né? Ela não fala para vocês, não reclama nem nada. Então eu vou passar. Aí ele deu aquelas pílulazinhas, né, redondas, Sim. e a gente passou a ministrar para ela a cada 8 horas. Então a minha filha mudou o comportamento completamente e a dor de Nossa, garganta foi embora. É incrível, olha, né? Mas ela passou a responder. Nossa, ela virou do avesso. Mas a gente viu que era falta de expressão realmente, né? E aí ela ficou assim 3 meses sem ter dor de garganta, né? O que na condição daquele momento assim, dificilmente ela ficaria. Só que aí eu pensei, poxa, mas eu vou ficar dando esse remédio o resto da vida, de 8 em 8 horas, todo dia. Aí a gente parou de dar. Depois de um tempo, voltou a dor de garganta, né? E aí nisso, ela pegou, coincidentemente, ela falou: nossa, pai, eu sonhei. Aí eu peguei, e nessa época, né, eu já prestava atenção nos sonhos, principalmente dos meus filhos, né? Ah, você sonhou? Sonhou com o quê? Ah, eu sonhei que um fantasma estava me perseguindo. E aí, como eu me interesso por arte terapia também,
né? Eu pedi para ela, então desenhe esse fantasma, né? Como que é esse fantasma? Eu até tenho esses desenhos, depois, se vocês quiserem, eu posso mandar uma foto aí para vocês. Tem Eu até quero, né? hoje. Eu acho que eu recortei e coloquei tudo numa folha só, colado, as 3 colagens. Então aí aí eu vi que o fantasma só tinha os olhos, não tinha boca e não tinha os pés. Então é aquele fantasma tipo um lençol, né, Uhum. sobre o corpo. E eu achei isso interessante, né? Poxa, o fantasma não tem boca. E o fantasma perseguia ela no sonho, era um pesadelo, né? Só que depois que ela desenhou esse sonho, desenhou o fantasma, a dor de garganta dela foi embora. Não precisou de remédio. Geralmente a gente dava, né? A gente ministrava antibiótico, né? Para ela sarar a dor de garganta. Mas depois que ela desenhou, pronto, né? Foi embora a dor de garganta. Depois de um tempo, ela apresentou de novo a dor de garganta. Eu não sei assim qual tempo decorreu depois, né? E aí eu que perguntei para ela: "Você não sonhou, filha?" "Ah, sonhei, pai. Sonhei que tinha um cachorro me perseguindo." E aí pedi para ela para desenhar o cachorro. Beleza. Dor de garganta também foi embora de novo. E aí, por último, ela teve, depois de um tempo que eu acho que mais longo, ela teve de novo o sonho, né? E aí pedi para ela desenhar, ela desenhou 2 garotos que perseguiam ela. E aí depois desse sonho, era mais difícil ela ter dor de garganta, depois que ela desenhou esses garotos. E eu acho interessante o quê? Que a gente vê que os símbolos passaram de uma coisa sobrenatural do outro mundo para um cachorro que não está tão distante do nosso mundo, né? Mas não é Uhum. humano, e depois passou para 2 humanos. Né? Então, quer dizer, o símbolo foi progressivamente se aproximando da consciência. Na medida que o símbolo foi se Uhum. tornando mais consciente, ele foi se tornando o nosso mundo. Né? A ponto de aí 2 garotos se apresentarem no sonho dela. E o número 2 está relacionado com a tomada de consciência. Porque para a gente ter consciência de um objeto, de alguma coisa, nós precisamos, no mínimo, de 2 aspectos dessa coisa. Né? Então, por exemplo, para a gente conhecer o dia, a gente tem que conhecer a noite. Ah, Para a tá. gente conhecer, né, a luz, nós temos que conhecer a escuridão. Então, no mínimo, 2 aspectos de um fenômeno, a gente tem que ter ciência. Então, o número 2 nos sonhos, quando a gente sonha com a duplicidade de um símbolo nos sonhos, isso quer dizer que provavelmente aquilo está para se tornar consciente. Né? Então é isso que aconteceu em relação a esses 2 garotos. Né? O conteúdo, seja qual for, né? Que aí eu acho que tinha a ver com a falta de expressão dela. Então, seja o que for que representava aqueles 2 garotos, eles estavam para se tornar conscientes. Realmente eu acho que se tornaram, porque, né? Então é outra coisa que eu queria passar também. A gente não precisa interpretar os sonhos. Assim, as pessoas quando sonham, elas assimilam parcialmente aquilo que elas sonham. Senão, o sonho também não teria finalidade. Agora, a terapia, o que, que acontece? Com a terapia, se você analisa um sonho, você acelera a assimilação do sonho. Né? E muitas vezes a gente vê que as pessoas são resistentes às mensagens dos sonhos. Então, muitas vezes não adianta a pessoa ficar sonhando aquilo, né? Que ela recai nos mesmos erros, né? Bem, é isso. Eu acho que eu perdi um fio da meada aí, mas vamos lá. Oi, estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, Nossa, tem um comentário aqui da Fabiane, que ela fala um pouco de gostaria de pedir para conversarem um pouco sobre como podemos perceber e interpretar cada personagem dos nossos sonhos, como sendo os nossos vários eus. como Bem podemos fazer isso? Tem como colocar a pergunta aí, ó, tá vendo? Ah, tá. Sim, Apareceu. sim.
É. Uhum. Então, e realmente os sonhos mostram vários personagens, né? Personagens conhecidos e desconhecidos. E muitos personagens que nós conhecemos, mas que a gente não tem contato faz muito tempo, né? Então, o que representam esses personagens? Geralmente, gente, aqueles personagens que aparecem nos sonhos e que a gente conhece representam nossas relações com essas pessoas, geralmente. Mas assim, nós não podemos nos esquecer que qualquer imagem que aparece nos sonhos representa a imagem que nós temos da pessoa, né? Não é a pessoa propriamente dita, é a imagem que nós temos dela. É essa imagem que aparece nos sonhos. Então, de qualquer jeito, a Von Franz, que é uma junguiana bem conhecida, né, do Jung, ela dizia que, em geral, nós devemos interpretar os sonhos 85% mais ou menos dos sonhos nós devemos interpretar subjetivamente, como se representasse personagens dentro de nós, né? E 15 ou 20% restantes nós deveríamos interpretar objetivamente, quer dizer, como se referindo às pessoas ou coisas ou processos lá fora, né? Mas de qualquer jeito o sonho sempre vai tratar da nossa relação com as pessoas e com as situações, né? Sempre é o nosso relacionamento com essas coisas. Agora, como interpretar? Então, isso aí já é difícil, requer assim um curso, a pessoa fazer um curso realmente né, e se familiarizar com uma série de nomes, né? Porque o Jung, gente, o Jung não tem conceitos, ele apresenta nomes para os fenômenos que acontecem dentro da gente. Então, às vezes, uma pessoa fala assim, eu tenho uma parte sombria, né, que é a sombra. Então, a sombra, gente, não é um conceito, um conceito da psicologia analítica, não é. É um nome que se dá a uma figura que aparece nos sonhos, né? Então, é isso. Agora, uma maneira, assim, prática que temos, assim, de nos aproximarmos mais dessas figuras é o quê? É você, na imaginação, você pode, por exemplo, voltar ao sonho e aí você se imaginar como sendo aquela pessoa, aquele personagem, né? E você sendo esse personagem, você ver o sonho a partir do ponto de vista dessa personagem. Então isso ajuda bastante. Eu já interpretei vários sonhos meus dessa maneira, né? Mas acho que isso não encaixa para qualquer pessoa, né? Acho que é muito difícil. Então, fazendo isso, é incrível como a percepção veio para mim, né? Do que a pessoa representava, do que o objeto, né? Outras coisas no sonho, cenário, né? Você se imagina sendo aquele cenário ou aquele objeto, e você tendo na postura, né? Na posição daquele objeto e vivenciar o sonho, passa todo o sonho do ponto de vista daquele objeto. Então é uma maneira bastante interessante. Aline, você tem alguma pergunta aí? Eu estou com umas 3 aqui na espera. Então, só para continuar, que ele respondeu a pergunta da Fabiane, ela ficou com uma dúvida. Oi, obrigada por responder. Mas as pessoas que aparecem nos nossos sonhos referem-se mais a nós mesmas do que aos outros? Sim. Então, é aquilo que eu disse, né? As pessoas que conhecemos, por exemplo, a minha esposa, né? O meu patrão, o meu filho, que quando aparecem nos sonhos, geralmente estão dizendo, fazendo referência a essas pessoas, ao modo como me relaciono com elas. Agora, se é um amigo que há muito tempo eu não vejo, faz uns 6 meses,
ou é uma pessoa desconhecida. Então, muito provavelmente, essas pessoas vão estar se referindo a personificações dentro de nós. Provavelmente, elas se referem a aspectos nossos que estão... O que elas estão fazendo ali no sonho? Né? O que está acontecendo com a gente? O que elas estão fazendo com a gente? Então, são aspectos nossos que estão nos influenciando do inconsciente, né? A partir do inconsciente. E analisando o sonho, nós vamos verificar como que elas estão nos influenciando, né? Sim. É muito interessante isso. Então, por exemplo, o exemplo da minha filha, né? Apareceu esses personagens perseguindo ela e eram todos desconhecidos, quer dizer, aspectos dela mesma. E estavam perseguindo ela, né? Olha o que eles estavam fazendo. E muitos pensamentos, muitos sentimentos, emoções nos perseguem, né? Às vezes as pessoas, eu estou me sentindo culpada por isso, por aquilo, e a pessoa não consegue parar de se sentir culpada, né? Agora, por quê? Os sonhos podem mostrar isso, né? Perfeito. Charles, a gente está falando um pouquinho sobre símbolos, então tem uma pergunta aqui, né? Como trabalhar com essa questão dos símbolos nos sonhos? Por exemplo, deram um exemplo aqui. Água parada aparece várias vezes nos sonhos. Água limpa e frequentemente do mar. E aproveitando já essa questão de analisar, tipo, água, o que significa quando eu sonho com cruz? Eu sonhei que um familiar estava morrendo. Essas coisas mais marcantes, assim. Como que dentro da psicologia vê isso, né? Essa questão de símbolos fortes e universais. Porque, por exemplo, a cruz é um símbolo, né, que todo mundo, ao olhar, vai se identificar, vai entender. Como que faz essa diferenciação se eu sonho com uma cruz, fulano sonha, ou até mesmo dentro de outra cultura, a pessoa sonha? Então, isso quer dizer que não é uma interpretação do símbolo, não é? Mas do sonhador, dentro desse contexto todo. Acho que eu consegui me fazer entender? Então, vamos lá. Os símbolos que aparecem nos sonhos, nós podemos classificar os sonhos em sonhos comuns ou pessoais e sonhos arquetípicos. Uma classificação assim, vamos classificar nesses dois tipos, os comuns e os arquetípicos. Arquetípicos ou grandes sonhos, né? Então, os sonhos comuns, gente, ou pessoais, eles se referem mais a problemas pessoais. Se neles aparece alguma situação arquetípica, né, como, por exemplo, morte, queda, nascimento, sexo, matar. Então, se aparece esse tipo de verbo nos sonhos, é possível a gente perceber o significado, porque essas ações, elas são universais, né? Todo mundo faz essas coisas. Agora, muitas situações, às vezes o sonho apresenta situações assim, comum do dia a dia, difíceis da gente interpretar, né? Por quê? Porque aí inclui muito a simbologia do sonhador, como o sonhador vivencia aqueles símbolos. Sim. Né? Então, aparecem, por exemplo, pessoas da família. Aí eu não sei como o sonhador vê essas pessoas da família, né? Aparece itens do trabalho ou dos estudos do sonhador, né? Então, é difícil a gente interpretar essas coisas, porque a gente precisa do sonhador, né? E mesmo quando aparecem símbolos universais, a gente interpreta até certo ponto. De um certo ponto para lá, já não é possível. A gente pode dizer alguma coisa, né? Mas com muita limitação, né? Agora, por exemplo, você aí falou do símbolo da cruz, por exemplo. A cruz é um símbolo universal. Sim. Esse símbolo da cruz já existia muito antes do cristianismo, né? Na Índia, né? Vários povos, né? Tem
possuem esse símbolo. E o Jung, né, gente, ele chegou à conclusão de que esse símbolo ele representa a totalidade. Ele estudando várias culturas, o aparecimento da cruz nos sonhos, né? Então ele chegou a perceber que a cruz representava a totalidade da psique. Ela representa um ponto de vista total das coisas. É como se a cruz, por exemplo, representasse os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Quando eu olho para todas essas direções, eu tenho uma noção do que me cerca. Eu tenho uma noção geral daquilo que me cerca, né? Então, é o que geralmente a cruz representa. Agora, banhando esse símbolo universal aí, uma pessoa que sonha com a cruz, sem dúvida, vai ter também a vivência dela em relação à cruz, né? Então não podemos assim apenas pegar o símbolo universal ou querer interpretar um sonho só pelos símbolos universais, né? Sempre vai ser, gente, de essencial importância que a gente tenha o sonhador e pegue as associações dele para se chegar a uma compreensão do sonho, né? Sempre vai ser essencial, né? Exatamente. Senão ele não vai ter noção, né? Noção completa do que significa aquilo. Né? Tá certo. Carlinha, quer fazer alguma pergunta? Então, tem um comentário da Cris. E quando raramente nos lembramos do que sonhamos? Então, isso ela quer saber... as pessoas que falaram comigo raramente lembram do que sonham, né? Aí elas acham que elas não sonham. Então, entrando nessa pergunta, tem pessoas que passam a vida inteira achando que elas não sonham. Não. O que você tem a dizer sobre isso? Sim, todo mundo sonha, né? Por quê? Como eu já dei exemplo, né, no início da live, já foi feito experimento e as pessoas que eram obrigadas a parar de sonhar, elas tiveram problemas de alucinação e de memória, né? Então afetou profundamente a vida delas. Agora, me vem aqui 2 motivos para a pessoa não se lembrar dos sonhos. Um por exemplo, o fato da pessoa ela ter uma prática, por exemplo, de meditação, né, onde ela se abre para tudo aquilo que acontece na psique dela. Um exemplo desse tipo de meditação é o mindfulness, que traduzido significa atenção plena. Através dessa meditação, né, o processo dela é o quê? Nós podemos prestar atenção na respiração, em vários aspectos da nossa vida. E aí, se vier um pensamento do inconsciente, a pessoa que está meditando, ela reconhece esse pensamento, o sentimento, a lembrança, a imagem, reconhece, eu estou pensando isso. E aí ela volta a se concentrar naquilo que estava concentrando anteriormente. Então, esse tipo de meditação, o que acontece? Ela tira a força do inconsciente, né? Por quê? Porque a pessoa toma conhecimento instantaneamente daquilo que o inconsciente está mandando, né? Ora, se ela já reconheceu aquilo, qual a necessidade dela sonhar com aquilo, né? Com certeza ela vai sonhar, mas a intensidade dos sonhos será tão... a intensidade será tão pouca, tão mínima, que dificilmente ela vai se lembrar dos sonhos. Porque para nós nos lembrarmos dos sonhos, é necessário também que o sonho tenha certa intensidade suficiente para nos impressionar, né? Se eles têm essa intensidade, então nós nos lembramos deles, né? Outro motivo para não nos lembrarmos dos sonhos é a atividade cotidiana.
pessoa muito agitada, cheia de atividade. E hoje em dia, né, nós pecamos muito. A todo momento, por exemplo, estamos com celular, temos carro, a gente vai rapidinho, né? Dificilmente a gente vai caminhando. Quando a gente caminha para algum lugar ou sai de bicicleta tranquilamente, geralmente vem pensamentos na nossa mente sobre as coisas, as preocupações do dia a dia. Isso indica o quê? Um contato com o nosso inconsciente, uma receptividade. Agora, se você não tem mais essa receptividade, né? Se você a todo momento você está com o celular, a todo momento você está ocupado, né? Você não se abre para o mundo interior, para o mundo dos símbolos, né? Então, provavelmente, você está desvalorizando essa parte da psique, que são os sonhos. Então, provavelmente, você não vai se lembrar deles. E a primeira recomendação que se dá para se lembrar dos sonhos é você ter um caderno do lado da sua cama, debaixo do travesseiro, com um lápis, com uma caneta, né, para você anotar. Então, a primeira providência. E logo que você faz isso, algumas pessoas já começam a sonhar, porque isso já indica uma intenção, e o inconsciente ele sente isso. Opa, fulano tá mais receptivo, né? Então, vamos lá, né? Entende? Legal. Então, assim, porque a gente fala assim de inconsciente como se fosse uma coisa, né, gente? Mas não é uma coisa, é uma parte de nós. O inconsciente é vida, é um ser vivo. Somos nós, né? Só que uma parte que desconhecemos. Então, e temos muita gente lá, né? Temos muitos seres aí. Esse inconsciente é povoado, né? Com certeza. Ô, Charles, eu vou ter que insistir de novo numa pergunta aqui. A gente vai ficar um pouco ainda em torno dos símbolos, que tem muita curiosidade. A pessoa que falou, você falou sobre a cruz, né? E essa pessoa quer saber, no caso, da água, sendo também um símbolo universal, o que ela representa? E daí tem outra pergunta também, que eu já vou emendar para você. É uma mulher de 34 anos, não quis se identificar, sonha com lua. Geralmente, todos os sonhos de lua dela, a lua é cheia, tem 3 luas no céu. E ela sonha muito com aviões caindo, voando de ponta cabeça ou de ré. Então, eu tenho que fazer essa pergunta para você, mesmo que você encaixe nas respostas que a gente já ouviu, mas que eu acho bom dar uma respondida para a pessoa que está insistindo bem para saber. Mas assim, eu vou responder uma de cada vez, aí você me lembra dos outros, tá bom? Tá. Senão eu não posso me perder aí. Então, vamos lá. Primeiro símbolo, a água. Sim. A água geralmente significa emoção, sentimento, né? Então, por exemplo, se você sonha que está chovendo e aquilo é desagradável porque você está no meio da chuva, provavelmente você está passando por emoções mais ou menos fortes e você está perturbado, está sendo perturbado por emoções, né? Agora, por exemplo, se vem uma enxurrada, né? Uma enxurrada é o quê? Água suja, né? Provavelmente você está passando por preocupações grandes as quais te ameaçam, pressões assim, né? Você sente pressão, provavelmente do mundo exterior ou do mundo interior, né? Então, emoções assim que desagradáveis, né? O sujo geralmente significa coisa desagradável para o sonhador, né? Aquilo que é desagradável, que é feio, que é monstruoso, que é horripilante, né? Então, costuma ser representado por aquilo que é sujo. Então, água são emoções e sentimentos sujos, quer dizer, desagradáveis, irritantes, né, monstruosos e tudo mais. Bem, acho que é isso. Agora, se a pessoa sonha com água límpida, a água está pura, sabe, geralmente indicam sentimentos melhores, né, sentimentos bons, assim, mais agradáveis, né? Palatáveis para a pessoa. Agora, você se referiu a outro sonho aí? Aqui no céu
sempre tem 3 luas e a lua é cheia. Então, aí, em relação à lua, já fica mais difícil. Né? Eu Teria que ter o sonhador. do sonhador. Mas, por exemplo, pegando a lua no contexto assim, histórico e cultural, né, o que a lua representa? Fulano vive no mundo da lua. Os sonhos, eles falam muito por meio de frases típicas, expressões típicas das pessoas, sabe? Então, por exemplo, o sonho pode fazer referência a isso, né? Fulano vive no mundo da lua. Então, não sei, né? Mas é bom ela não interpretar nesse sentido, porque são 3 luas, né? A lua é cheia. Lua cheia. Então, lua cheia está associado, né, popularmente assim, a vários fenômenos, né? A menstruação, por exemplo, né? Lua cheia, contos, né? O folclore, tem o lobisomem, e aí vai, né? Que coisa, né? Jeito tem que ter associações, né? E a questão do avião? Oi? A questão do avião. Da subjetividade, né? Sim. Tem que dar uma olhada na subjetividade da pessoa, né? Pois é. Esse símbolo representa. As perguntas que estão chegando para mim tem muitas essa questão mesmo de analisar, né, o que o sonho que ela sonhou está querendo dizer a ela. A gente já pegou na sua fala essa questão de ter que ter o sonhador. Não adianta eu começar a fazer uma questão de um monte de perguntas para você, o que é isso, o que é aquilo. A gente já entendeu, mas as pessoas continuam perguntando. Vou te mandar mais uma, então, tá? Daí, não sei. Com relação, quando a pessoa sonha, e no sonho sente dores e tem doença, seria a questão do inconsciente também mandando um alerta? Se no sonho eu estou sentindo dor, doenças? Olha, quando no sonho aparecem assim referências a doenças, é bom dar uma olhada, né? Dar uma olhada, sim. Se não tem alguma coisa no corpo realmente, né? Porque o inconsciente aí está fazendo referência ao corpo. Então esse tipo de sonhos, por exemplo, com cobra, ao contrário do que muita gente pensa, sonhar com cobra não quer dizer traição, embora para algumas pessoas que acreditem nisso possa significar traição, né? Mas, por exemplo, sonhar com cobra pode ter a ver, por exemplo, com alguma indisposição intestinal do sistema digestório, né? E aí vai. Por exemplo, uma vez, para vocês terem uma ideia de como os sonhos podem fazer referência a coisas assim psicossomáticas, né? Uma vez eu estava correndo e aí as minhas costas travaram. Nessa época eu já notava meus sonhos, né? Isso aí faz uns 20 anos, 25 anos, por aí. Então as minhas costas travaram, e como eu vi depois, quando as minhas costas travaram depois, as minhas costas enchem de nós, pequenos nós, assim, parece que as fibras musculares, elas contorcem, né, e criam esses nódulos, né? E aí foi a primeira vez, eu tive que tomar remédio, fiquei 1 semana dispensado do trabalho, né, em repouso, tudo mais, tive que fazer fisioterapia. Mas assim, quando eu cheguei em casa, eu tive curiosidade, nossa, o que eu sonhei essa semana, né? E aí eu fui ver, 2 dias antes, eu havia sonhado que eu e um companheiro no sonho, que eu não lembro quem era desconhecido, a gente estava perto de uma árvore. E nessa árvore havia uma colmeia de abelhas. De repente, as abelhas, o enxame de abelhas dessa colmeia saiu todo, eu vi o enxame vindo no ar e pousaram nas minhas costas. Nossa. Né? Isso aí 2 dias antes. Gente, se eu não anotasse os sonhos, eu não lembraria desse sonho. Né? Olha. E aí, gente, é incrível, mas as abelhas me ferroaram 2 dias depois. Né? Quer dizer, foi essa...
porque não tem jeito, né? Foi isso, né, gente? Então, de alguma forma, o sonho previu aquilo que ia acontecer 2 dias depois. E elas não me ferroaram no sonho, elas só pousaram, né? Eu acho que ficou engatilhado, tinha alguma coisa Sim. inconsciente ali, né? E Nossa, nessa época eu não sabia muito como interpretar sonhos ainda, né? Então assim, fatalmente os sonhos se relacionam muito com o nosso corpo. Se eles estão falando de doença, é bom dar uma olhada, tá? Nessa parte do corpo, você consultar um médico, ainda mais se são sonhos repetitivos, tá? Isso é muito bom mesmo, que se consulte o médico. Tá parecendo assim que é o inconsciente escrevendo cartas, né, pra gente, só que de uma forma que não vem muito clara, né? Eu preciso de um tradutor ali para entender as mensagens, porque tá ficando bem claro que os sonhos mandam mensagens, né? Muito legal isso. Gostei. Sim, e antigamente, eu acho que as pessoas tinham mais noção do que as imagens significavam. E nós estamos perdendo essa noção, né, por conta da gente se ater muito ao significado literal das coisas, né? E a gente precisa disso, né? A ciência, por exemplo, ela se baseia no significado literal. E você tem um termo para cada coisa, né? Sim. Mas a gente ser cientista, ou a gente usar uma linguagem científica, não desculpa da gente não perder a linguagem simbólica ou não desenvolver a linguagem simbólica. Nós podemos certamente aplicarmos a ciência, né? Sermos cientistas, tudo mais, sermos profissionais da ciência, e ainda assim, nós, por exemplo, darmos importância à arte, à poesia. Os sonhos são poesia em imagem, né? Se a gente analisar os sonhos, eles são poesia, gente. Pura poesia que falam das nossas vidas. Que lindo isso. Nosso lado desconhecido, entende? Então, se você está familiarizada com poesia, com pinturas, né? Então, fatalmente, você vai ter mais tino para lidar com as imagens do sonho, as imagens simbólicas. Nossa, que lindo isso, Charles. Eu vi que a Carlinha anotou, né, Carla? Amei. Você tem alguma pergunta aí, Carlinha? Carla? Oi? Tem alguma pergunta? Tem pergunta aqui. Oi, é que cortou. Pode perguntar. Então, acho que agora a gente pode tentar ir para as perguntas um pouco mais relacionadas diretamente à psicologia, para a gente... São 4h10, daí a gente, né? Quem é, né, estudante, porque quando eu e a Carlinha resolvemos fazer essa live, Charles, a gente pensou até numa questão de aula mesmo, para conhecimento da gente, né? Porque enquanto estudantes, quanto mais a gente ter conhecimento, e até mesmo depois de formado, né? A busca pelo conhecimento é infinita, né? Sim, sim. Nossa, sem dúvida. Ô, Carla, é um pode falar, conhecimento assim, que eu gostaria de ter tido quando eu me formei, ou na escola. É um conhecimento assim que eu acho que é prático para todo mundo. Com certeza. Todo mundo deveria conhecer esse tipo de matéria, esse tipo de assunto, né? Nossa, muito bom. Antes, Carlinha, de você fazer a pergunta, que eu acho que eu já sei qual que é, eu queria perguntar uma coisa, Jardim, para você. Em atendimento, você já teve algum caso de paciente que trouxe algum sonho que você não conseguiu trabalhar ou interpretar com ele? É alguma coisa que tenha te marcado? Que você possa... Ou foi tranquilo, assim? Então, gente, no mínimo, né? Porque, assim, eu procuro todos os pacientes que me procuram, eu procuro abordar os sonhos. Dificilmente acontece... de não se chegar a alguma coisa com um sonho. Eu diria assim que 80% dos sonhos que trazem para mim, que eles são interpretados claramente, né? O meu paciente, ele fica sabendo do que significa aquilo, né?
na vida dele, traz insights poderosos, né? Coisas que ele não sabia e aí ele fica sabendo. Então 85% dos sonhos, né, a gente chega nessa conclusão. Agora, alguns poucos sonhos, embora a gente aborde os símbolos, eu consiga associações dos símbolos, a gente não consegue um sentido muito claro. A gente como que tateia, é mais ou menos isso, não fica claro. Entende? Então, realmente, alguns sonhos... Mas, de qualquer forma, a gente acaba abordando assuntos que a gente não abordaria naquele momento se não fosse o sonho. Então, de qualquer jeito, é terapêutico. Interessante. Não é... Vou fazer aquela linha. Carla? Acho que ela não está ouvindo. Estão perguntando aqui, Charles, quando que você vai abrir novo curso de sonhos ou grupo de estudos? Eu não tenho o nome da pessoa. Você tem aí, Carlinha? Oi? Quem fez essa Luciana. 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 Eu estou pretendendo montar um curso de sonhos online, né, pela plataforma do Google Meet, né, ou alguma coisa assim. Eu já estive estruturando mais ou menos, mas eu estou apenas esperando o momento certo. E o momento certo para mim é assim, aquele que eu fico, nossa, vamos lá, agora, né, por enquanto ainda tá no banho-maria. Mas assim, então, pretendo fazer sim, né, um curso assim que tenha o lado teórico e tenha o lado prático também. Né, o lado prático, assim, aí eu vou deixar, por exemplo, para o público em geral, eu teria, por exemplo, um grupo no WhatsApp, onde eu abordaria os sonhos de maneira grupal, né? De forma grupal. E para psicólogos, eu teria um outro grupo onde eu abordaria os sonhos de maneira mais individual, de analista para analisado, né? Entendeu? Então, mas eu ainda tô pensando, ainda tô esperando o momento, né? Que eu sinto que o momento ainda não chegou, né? Eu sou muito disso, eu acho que, né? Vamos ver. Carla, quer fazer alguma pergunta, então? Então, na verdade, eu acho que lendo sobre Jung, né, sobre os sonhos mais especificamente, ele traz um parágrafo que eu acho que ele já abordou aqui, mas se ele tiver alguma consideração extra, ele pode falar para a gente. Que na psicologia junguiana, o sonho é considerado um processo psíquico natural, regulador, equivalente aos mecanismos compensatórios do funcionamento corporal. A nossa percepção consciente é apenas uma parte do que captamos. Outra parte, ainda maior, está no inconsciente. Sim, então, eu posso acrescentar nisso aí que... Bem, eu leio muitos livros, gente. Então, num dos livros que eu já li, por exemplo, falaram de um experimento que foi feito onde introduziram uma pessoa em um quarto, né, deixaram ela por 10 segundos nesse quarto e ela deveria ver tudo aquilo que pudesse ver e guardar na memória. Então, retiraram essa pessoa do quarto e aí perguntaram e anotaram tudo aquilo que ela pudesse dizer que ela lembrava do quarto. Né? E aí ela relacionou vários itens, né? Vamos supor aí que chegasse a uns 50 itens. Né? Depois, essa pessoa foi hipnotizada e na hipnose, gente, né, sabemos assim, a hipnose hoje ela é científica. Antigamente ela era misturada com misticismo, né, mas o fenômeno hipnose existe e é científico, né, tanto que é objeto de especialização, né, da psicologia, do médico, do dentista. Tem vários dentistas que usam hipnose, né? Então, essa pessoa foi hipnotizada e aí perguntaram para ela, hipnotizada,
o que ela havia visto naquele quarto. E aí ela pôde falar, gente, 4 vezes mais do que ela havia falado, né? Observa objetos, nuances de cores de objetos e tudo mais. Então a gente percebe que inconscientemente nós captamos do ambiente muito mais coisas, muito mais aspectos do que a gente faz estando consciente, né? Com a nossa vontade. Então o nosso inconsciente, gente, é uma chapa fotográfica, né? Que ela tá ali, praticamente ele tira uma foto do ambiente, né? E se a pessoa foi hipnotizada, ela descreve com riqueza de detalhes imenso aquilo. Agora, a nossa consciência, a gente chegar no lugar, ficar por 10 segundos e aí perguntarem pra gente, né? Nós vamos, não é uma foto, só se for uma foto preto e branco pra gente comparar, né? A gente lembra muito pouco. Então, é isso, gente. Com base nisso, talvez, é que muitos sonhos podem prever as coisas, né? Por exemplo, às vezes um sonho pode nos chamar a atenção para a doença de um filho, para algo que está para acontecer. Por quê? Porque nosso inconsciente tem muito mais recursos de captação, de percepção do mundo do que a gente, né? Já começa aí. E o Jung também dizia que a nossa consciência é limitada no espaço-tempo, mas que o inconsciente não. Tanto que a gente percebe, tem gente que, às vezes, a pessoa acorda e aí dorme, olha no relógio e aí dorme. E ela cronometra, depois que ela acorda, ela olha no relógio e vê que se passou 2 minutos. Mas às vezes ela teve um sonho que durou muito tempo. E a impressão subjetiva do tempo, né? Sim, a impressão subjetiva ali, gente, é de muito tempo, que ocorreu muito tempo. Então, assim, no inconsciente, parece que o tempo é bem relativo, né? O tempo não é como esse tempo nosso aqui, da nossa consciência, né? Então, o Jung dizia isso, que o inconsciente, ele independe de espaço e tempo, né? Então, acho que, né, tem mais coisas aí do que entre o céu e a terra do que... Charles, você falou sobre a hipnose. Chegou uma pergunta aqui. Hipnose é um tipo de sonho? Não. Hipnose é um processo onde acho que uma parte do inconsciente da pessoa fica receptiva ao hipnotizador, né? Então, o inconsciente da pessoa se abre para o hipnotizador. E ali o hipnotizador fazendo uma sugestão, o hipnotizado vai cumprir aquilo, né? E o inconsciente, ele tem muita ligação com o corpo, né? Então eu sei de experimentos, por exemplo, onde o hipnotizador sugere que uma caneta é um ferro em brasa. E ele aproxima esse ferro do braço da pessoa e produz bolhas, como se a caneta realmente fosse um ferro em brasa. Então, assim, o inconsciente tem muita conexão com o corpo, né? E pode acontecer muita coisa. Então, a hipnose, por exemplo, na clínica, pode ser utilizada para aliviar dores, né? Já ouvi falar, por exemplo, de operações serem feitas, cirurgias, né, em pessoas hipnotizadas, mas, assim, tem pessoas que podem ser hipnotizadas profundamente e outras mais superficialmente. Então, sim, acho que pessoas altamente sugestíveis, elas podem ser hipnotizadas e fazer uma cirurgia tranquilamente, que elas não vão sentir nada. Agora, pessoas menos impressionáveis, né, isso já não será possível. Então, a hipnose é relativa, né, a isso aí. Tá joia. Mas
Estão pedindo aqui para você falar um pouquinho sobre a diferença da interpretação dos sonhos de Freud para Jung. O que um faz e o outro não, dentro da interpretação? Freud e Jung? Ah, sim. Então, gente, me perdoem aí os psicanalistas, né, os freudianos, né, porque aí eu abordo Jung justamente por causa do ponto de vista dele, né. Aí vou colocar o meu ponto de vista de Freud, né. Então, assim, o ponto de vista de Freud é de que o sonho é uma fachada, né. Existe a interpretação, como é que eu vou dizer? Então, o sonho como se apresenta, aquilo que a pessoa sonha, é uma fachada, é um conteúdo manifesto. É isso que o Freud diz, né? Aquele é o conteúdo manifesto. Aí tem o significado do sonho, que é o conteúdo oculto, né? Então, o Freud, ele separa, né, o conteúdo manifesto do conteúdo oculto. E os sonhos são artificiais, são produtos da vontade do ego. O ego reprime e aí ele sonha aquilo devido à repressão do ego. O inconsciente para Freud é um repositório de repressões e de instintos. Para o Jung, não. Né? Para o Jung, o inconsciente é um repositório não só daquilo que reprimimos, mas daquilo que não lembramos, ou daquilo que poderemos saber ainda e que ainda não se tornou possível termos consciência. O inconsciente é algo natural, não é artificial, e muito menos os sonhos. Para Jung, sonho, conteúdo manifesto, não há conteúdo oculto. O que existe é a gente não entender a linguagem dos sonhos, né? Porque a gente não entende a linguagem das imagens, é que o conteúdo do sonho não fica disponível. É por isso que a gente não compreende os sonhos. Mas os sonhos são naturais, são natureza, né? E para Freud os sonhos são mais artificiais. São algo assim que procura nos enganar, né? Para Jung não, os sonhos são ingênuos. Os sonhos, eles querem dizer exatamente aquilo que eles indicam. E a gente vê na análise de sonhos, por meio do método do Jung, quando a gente analisa o sonho, a gente percebe que o sonho quer dizer exatamente aquilo. É aquilo que está na imagem. A gente não sai daquilo, né? Só que a leitura que a gente faz, quando a gente chega, a gente consegue enxergar melhor e entender o sonho, a gente percebe que está tudo ali, né? E que não tem fachada nenhuma. Então esses são os pontos de vista, né? E outra, o Freud, por exemplo, ele faz associações dos sonhos. Vamos supor que aparece um quadro no sonho, e aí vai se interpretar esse símbolo. Então o Freud recorre a associações livres. O que significa quadro? Quadro me lembra quadrado. E quadrado? Quadrado me lembra a base de uma casa. E a base de uma casa? Aí você vai encadeando cada um, né? Aonde você chega com isso? Você chega ao conhecimento dos complexos inconscientes, né? O que são complexos? São ideias e emoções carregadas, todas unidas, né? Então, por exemplo, temos o complexo materno, aonde nós temos todas as vivências em relação à mãe pessoal, né? Então esse é o complexo materno, né? Todas as memórias que eu tenho sobre a minha mãe, as emoções que eu senti, tudo isso está no complexo materno, né? Então o que a gente consegue, fazendo essa associação livre do Freud, é chegar no complexo, né? De todo modo a gente vai ter conhecimento do complexo. Agora, usando o método do Jung, como é o método do Jung? Então, por exemplo, quadro. O que é quadro? Quadro, como é que eu vou dizer? Situação. Quadro. Esquema.
quadro. Então eu sempre volto ao símbolo e associo com ele de novo. Eu não vou fazendo encadeamentos de símbolos, entende? Então, consequentemente, por meio desse método, a gente consegue chegar no significado daquele símbolo, do quadro, por exemplo, né? Agora, no do Freud, o máximo que a gente consegue é chegar nos complexos, né? Podemos até entender o símbolo assim por meio da análise freudiana. E se entende mesmo, né, que o Freud ele tem um volume aí de análise de sonhos, né? Esqueci, interpretação dos sonhos, né? O livro dele. Sim. E ele chega realmente à interpretação assim, mas essas interpretações são mais redutivas, tem mais a ver com a parte sexual e infantil do sonhador. Enquanto a interpretação do Jung chega a contextos assim mais atuais, né? O sonho aponta coisas no inconsciente que se refere a situações atuais. Embora tenha vários sonhos, por exemplo, de pacientes meus que se referiram à infância, e a gente foi lá na infância quando os sonhos fizeram essa referência, né? Mas é interessante, sim, aonde a gente pode chegar utilizando um método e utilizando o outro, e o ponto de vista de cada um. Né? Exato. Bom. Charles, eu queria fazer uma pergunta agora em relação às pessoas que tomam o remédio, né? Pessoas que fazem tratamento à base de psicofármacos, têm seus sonhos alterados por conta do uso? Sim, pode ter. Por exemplo, eu tenho indicação de que pessoas que não só medicação, né, mas também psicotrópicos, né? O álcool prejudica muito a lembrança dos sonhos e várias outras drogas, né? Agora, por exemplo, eu tenho um paciente que ele estava tomando determinada droga e ela não influenciou muito. Aliás, eu acho que influenciou no sentido da intensidade dos sonhos. Ele não parou de se lembrar e os sonhos se tornaram um pouco mais intensos. E ele melhorou o humor dele, porque ele estava com sintomas assim de pânico, mas não era transtorno do pânico. Então ele estava com alguns sintomas do pânico, né? Aí ele se sentiu melhor, mas os sonhos aumentaram o colorido e aumentaram a intensidade, né? Então, as drogas, elas têm influência, elas podem realmente fazer com que a pessoa não se lembre, ou até que se lembre, mas de uma forma alterada, né? Então isso ocorre realmente. Tá certo. E no caso, Carla, quer perguntar? As dos psicopatas? Pode fazer, deixo com você. Não, agora lembrando de uma coisa que você falou, Charles, que tem a ver com emoções, os sonhos às vezes têm a ver com as nossas emoções. Então, a gente tinha elaborado uma pergunta em relação se os psicopatas sonham. Uhum. Então, os psicopatas, eles têm emoções também, né? Só que certas emoções, eles têm restrição de sentir, né? Que são as emoções assim de piedade, de culpa, né? Então isso aí o psicopata ele tende a não sentir muito. E tem psicopatas, até o que é do meu conhecimento, né? Tem psicopatas que são mais psíquicos, quer dizer que a origem da psicopatia deles são situações traumáticas, né? E aqueles psicopatas que parecem que são genéticos, né? Que foi passado para eles por meio da genética, essa doença, a psicopatia, né? Agora, não há estudos que dizem que o psicopata não sonha, né? Eu acho, né? Eu tendo a responder que o psicopata sonha também. E o que eu sei, por exemplo, há muitos bandidos, né, muitos criminosos
que eles sonham normalmente, e já se percebeu nos livros que eu já li que eles sonham, geralmente, eles têm uma sombra positiva, e essa sombra positiva aparece nos sonhos. Então, aqueles criminosos que são maldosos, que são maus realmente, eles geralmente sonham com motivos mais de luz ou de bondade relativa a bons sentimentos, entende? Parece que a sombra deles é mais positiva do que negativa. É como se o inconsciente procurasse compensar o lado consciente, que é mal deles, né? Então existe essa compensação no inconsciente também. E até na psicologia das pessoas normais, tá, gente? Né? A gente tem sombra positiva também. Não é só negativa, não. Tem sombra nossa que é mais luz do que... Acho que nós é que somos sombras dela. Nossa! Cara, tem outro aí? Então, a Fabiane acabou de perguntar, eu acho que lembro de uma pergunta que você elaborou também, Cláudia. Você perguntou como é que são os sonhos das pessoas com transtornos, tipo, talvez uma esquizofrenia. E a Fabiane, ela perguntou, e na psicose, algo difere em relação aos sonhos na neurose? Então, acho que já abrange as duas perguntas aí. Sim. Não, tem diferença sim, né? Porque, vamos lá, a neurose, a origem da neurose está mais no conflito, né? A pessoa tem conflito com certas partes de si mesma, ela está em conflito consigo mesma. A psicose não é um conflito, né? A psicose não é um conflito. O ego é como se o ego na psicose ele mergulhasse no inconsciente. É como se tudo aquilo que o psicótico percebe e vê estivesse entremeado de sonho. A realidade do psicótico é sonho e realidade. A realidade não é separada do sonho. Então, enquanto o psicótico está acordado, e se ele não está medicado, então aquilo que ele vive tem algo de sonho também. E é claro que tem graus, né? Uns têm mais sonho do que realidade, né? E aí vai. Por quê? Porque é como se o ego caísse no inconsciente. É como se o inconsciente, por exemplo, fosse o fundo do mar. E o ego estivesse vivendo no fundo do mar, né? E vendo aquela realidade ali. Né? Então ele está dentro do inconsciente, ele está suscetível a tudo que acontece no inconsciente. Por isso que se acontece alguma coisa no sonho do psicótico, né, e não acontece na realidade, mas acontece no sonho, para ele aquilo é realidade. Então por isso que os psicóticos são chamados de loucos. Né? Por quê? Porque aquilo que eles fazem não tem a ver com a realidade, né? Mas com o sonho que eles vivenciam. Entende? Sim. Então, logo, o sonho do psicótico é realmente diferente do sonho do neurótico. Né? Mas eu não tenho lembrança de como é o sonho. Mas, geralmente, uma coisa que diferencia bastante o sonho do psicótico e da criança também, em relação ao sonho do adulto. O sonho do psicótico traz muito mais símbolos universais. Por quê? Porque a doença dele está relacionado à base da psique dele. E os arquétipos que fazem referência a símbolos universais, né, eles estão na base da psique. Né? Então eles sonham muito com arquétipos, né? Geralmente, por exemplo, animais míticos, né, motivos mitológicos. O psicótico sonha demais com isso. Tá? E a gente mesmo, quando a gente está em situações extremas, a gente começa a sonhar com motivos mitológicos, tá? Com arquétipos, né? Com símbolos mais universais, impessoais. Por exemplo, um motivo que acontece quando a pessoa está surtando para ficar psicótica,
um motivo bastante comum é ela sonhar com o fim do mundo. Por que o fim do mundo? Porque realmente o mundo dela, como ela conhece, está acabando. Né? Então a pessoa, o psicótico, ele surta e pronto, ali ele vai ser psicótico o resto da vida. Então antes dele surtar, né, o surto dele tem essa característica, é o fim do mundo. Então ele sonha com o apocalipse, a Terra sendo destruída, ou há um dilúvio, ou há meteoros estão atingindo a Terra. Então são sonhos assim bem carregados, né? E a pessoa, às vezes, pessoas comuns podem ter esse tipo de sonho. E grandes mudanças na vida dela acontecem, e os sonhos refletem essas mudanças na psique dela, o que está havendo na psique dela, né? Então é como realmente se o mundo tivesse acabando. Não sei se eu respondi, né? Sim. Acho que eu respondi completamente aí. Sim. Carlinha, a gente já está indo para quase 1h40, 1h40 de live. Né? Você tem alguma pergunta para finalizar? Então, tem uma. Acho que a gente pode encerrar com uma pergunta da Cris. Aí a gente faz um encerramento. Que com isso que ele falou, ela perguntou se então as alucinações e delírios podem ser sonhos que se confundem com a realidade? E a gente não precisa ir para alucinação, não, viu, Cristiane? As fantasias, o sonhar acordado que a gente tem está relacionado com sonhos. Se você começar a anotar suas fantasias e seus sonhos, você vai ver que há muita relação com elas, entre elas, entendeu? E nossa, é muita coisa, gente. Raramente a gente faz alguma coisa que não está relacionado com o inconsciente, né? A gente, olha, para mim, a gente é o quê? Apenas 30% acordado. Acho que 70% a gente está dormindo. Entendem? Então, a influência assim, dos sonhos é muito intensa, é muito, muito grande na nossa vida. Tá? Então, dificilmente a gente faz alguma coisa que não esteja relacionado com os nossos sonhos. Né? É o que eu acredito. Tá bom então, Carla? Respondido. Cláudia, quer falar alguma coisa? Então, Charles, tem perguntas aí para a gente passar uns 3 dias aqui. Parte 2, parte 3, parte 4. É muita coisa. Nossa! Se você Sim, eu estou aberto também, tá bom? Então, eu pulei, na verdade, uma pergunta que é uma curiosidade de uma conhecida minha, e eu não queria terminar a live sem fazer essa pergunta, né? Porque ela diz assim, quando ela deita, ela sente que dorme, tá? Assim, de repente acorda na madrugada para beber uma água, aí deita de novo e dorme, aí ela sonha. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, se você puder, né? Dentro do seu tempo aí, as fases do sono, né? E em qual delas que a gente começa a sonhar? Ah, sim. Então, gente, os cientistas chegaram à conclusão de que o nosso cérebro ele emite ondas cerebrais. E essas ondas elas são detectadas pelo eletroencefalograma, né, comumente conhecido como eletro. Quais são esses tipos de ondas cerebrais que são emitidas? São as ondas delta, teta, alfa e beta. A delta vai de 0, alguma coisa até 4. Agora eu não sei quantos ciclos que é. Ciclos por segundo, tá? Eu não sei se é hertz realmente. Aí a teta vai de 4 a 8, a beta de 8, a alfa de 8 a 12 e a beta de 12 em diante. A beta, gente, por exemplo, eu estou acordado, vocês aí, estamos emitindo ondas cerebrais beta, que são de 14 ciclos em diante. Né? A pessoa que está em coma ou dormindo profundamente,
ela emite ondas delta, né? Alfa, geralmente, a pessoa que está em estado alfa é quando ela está relaxada, meditando, e ela se lembra dos sonhos quando está em alfa, né? Então a pessoa, por exemplo, que costuma se relaxar todo dia e entrar em alfa, né, tem essa expressão que é usada, né? Eu vou entrar, ele está em alfa, quer dizer, a pessoa está relaxada. Então, esse estado é aquele estado de relaxamento em que o cérebro está emitindo ondas alfa. E é nesse estado que as pessoas geralmente se lembram dos sonhos. Mas os sonhos ocorrem em ondas cerebrais mais curtas, né, que é teta e delta. Tá? As pessoas sonham nesses estados também, nesses estados de ondas cerebrais. Então, as pessoas, se elas querem se lembrar mais de sonhos, né, elas podem se treinar a ficar em alfa. Então, se ela tira uma parte do dia para relaxar, né, então elas estão aprendendo a ficar conscientes num estado relaxado, num estado alfa. Se elas conseguem ficar conscientes num estado onde ocorre sonho, então elas vão se lembrar dos sonhos. Por quê? Porque ela se treinou para estar consciente naquele estado, né? Entende? Então, assim, embora o sonho ocorra geralmente quando a gente não está consciente, mas esse estado de sonho, por exemplo, do movimento rápido dos olhos, sono REM, né? É o sonho do estado alfa, né? Então a gente, se a gente for acordado nessa hora, a gente vai se lembrar dos sonhos, provavelmente. Tá bom? Então é isso. Acho que a pergunta é essa mesmo, né? Sim, eu queria saber quais as fases, né? E onde que começava o sonho. Então é na fase REM, né? Isso. Na fase REM, no estado alfa, mas os sonhos também ocorrem, tá? Foi comprovado recentemente, nos outros estados cerebrais também, no teta e no delta. Então as pessoas que estão em coma, elas também sonham. Tá? Olha. Só não lembram, né? Aí não vai lembrar por quê? Porque é um estado muito profundo de inconsciência, né? Para se lembrar, o sonho tem que ocorrer num estado em que a nossa consciência esteja próxima, né? Então aí é mais provável da gente se lembrar. É isso. Ô, Carla, você ia falar também daquela experiência da... De quase morte? Isso. Então, eu queria saber, isso acho que você falou um pouco do coma, aquela experiência de quase morte, como os sonhos acontecem, né? É como uma espécie de sonho? Sim, é uma espécie de sonho, essa experiência quase morte, né? Sim. A gente tem muitas perguntas que ficaram pendentes aqui, mas a gente deixa para uma outra oportunidade, a questão da paralisia do sono, né? Sim. Mas... Muita coisa interessante aí, sim. Muita coisa. Mas a gente... Sim. Bom, então eu quero agradecer, Charles, demais, em nome já da página Decifra-me Psi. Carlinha, obrigada aí pelo apoio técnico aí. Toda a live aconteceu, você está junto, né? A gente está aprendendo, eu não domino muito isso, mas estou tirando isso como um aprendizado. Verdade. Charles, a você, meu agradecimento total. Foi muito prazeroso essa nossa conversa, consegui aprender bastante coisa. Espero que as pessoas que estavam acompanhando, estão, né, acompanhando a live, também tenham tirado bastante proveito, certo? E agradecer aí as pessoas aí que se propuseram, né, pode passar esse tempo quase de 2 horas aqui com a gente. Pois é. E você quer deixar alguma mensagem final para nós? Sim, então, eu quero agradecer a audiência também, e quero passar assim, é uma matéria, um assunto que eu tenho muito prazer, que eu estudei bastante, né, e tenho prazer em passar. Por quê? Porque eu acho que é uma coisa que está no campo da psicologia preventiva, né? É a psicologia assim, que procura prevenir, né, doenças, desequilíbrios emocionais. Então, acho que é muito positivo nesse sentido. Tá bom?
Então, Sim. agradeço também a audiência e essa oportunidade de estar com vocês. Muito obrigada, Charlie. Foi muito bom. Tem coisas aqui que a gente jamais encontraria em vários sites, em livros, coisa que trouxe um aprendizado muito bom. Que a gente estava aqui como estudante para aprender, porque uma das falas aqui mesmo nos comentários foi que não é muito abordado na graduação, e é um tema muito legal. Fala-se mais de Freud, então... Ô, Charles, eu peço que esse seu momento do vamos lá, venha logo, para você começar com esse grupo de estudos, né? Eu sou uma candidata já, fica aqui meu interesse. Ah, eu também quero. Obrigado, falou. Tá bom? Gente, muito obrigada e até uma próxima. Obrigada, Charles. Obrigada.